Saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal do professor Orlando de Mauro, Agricultura. Hoje nós vamos falar sobre o plantio direto, uma prática agrícola muito importante que traz grandes vantagens para os agricultores em termos de lucratividade e de preservação dos solos. Essa prática foi estudada pelo Dr. Edward Faulkner na década de 40. Ele foi um pesquisador norte-americano, autor de vários livros, e essa prática por ele estudada foi implantada nos Estados Unidos já no final da década de 40 e início da década de 50. No Brasil, ela chegou no estado do Paraná a partir da década de 70. É uma prática conservacionista em termos de solo, que traz grandes vantagens aos agricultores e que eu vou mostrar aos senhores no decorrer desse vídeo. Nessa tecnologia, práticas culturais como arar ou gradear o solo não são necessárias, e é muito importante que a palhada da cultura anterior fique sobre o solo, melhorando dessa forma as suas propriedades físicas e químicas, porém é necessário que essa palhada seja uniformemente distribuída sobre o solo. Por se tratar de um processo de cultivo mínimo, apenas as operações mecânicas relacionadas com a semeadura da cultura posterior são exigidas. E resulta óbvio que isso é válido para aqueles locais, para aquelas propriedades onde na cultura precedente foram observadas todas as práticas culturais recomendadas para aquela específica região. Em função de uma análise prévia de solo, a semeadora, nesse caso, vai liberar no suco de semeadura apenas o adubo e as sementes da cultura que vai ser plantada, digamos assim, no período de inverno. Muito importante nessa análise de solo se observar sempre a relação CN, porque há uma interferência dessa relação na disponibilidade dos nutrientes. Portanto, a palhada da cultura precedente, bem como os seus resíduos, criam um microambiente no solo extremamente favorável para o crescimento vegetal da nova cultura, né? O que resulta numa produção mais estável, além da recuperação e manutenção das propriedades físicas e químicas do solo. Esses restos culturais e resíduos da cultura precedente passam por um processo de decomposição gradual e lenta, e o teor de matéria orgânica desse solo aumenta de forma significativa. Em última análise, essa matéria orgânica deixada pelos restos da cultura precedente contém tudo que os micro-organismos do solo necessitam para efetuar suas atividades normais, em termos de decomposição dessa matéria orgânica deixada no solo. E também eles promovem a mineralização de alguns nutrientes. Em função disso, há uma maior oferta de nutrientes para as culturas subsequentes. A soja, por ser uma leguminosa, e é apenas um exemplo que eu cito, porque existem outras culturas simbiontes que também têm a capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico no solo através de uma atividade simbiótica, né? Deixa também no solo uma quantidade considerável de nitrogênio, em algumas ocasiões não sendo necessária fazer adubação nitrogenada, e essa é uma grande vantagem dessa prática. Nesse quadro eu mostro para vocês a rizosfera de uma cultura, de uma planta simbionte, comparada com a rizosfera
de uma cultura não simbionte. Notem que aqui há uma maior distribuição do sistema radicular e uma maior área em termos de rizosfera. Isso melhora significativamente as propriedades físicas e químicas do solo nessa região aqui. E isso vai ter um efeito muito positivo na cultura posterior a essa cultura precedente. Dentre as vantagens do plantio direto, nós podemos citar um controle mais eficiente da erosão, porque o solo não vai ser deixado nu, não vai sofrer efeitos de erosão pela água de chuva, e vão ser mantidas as suas propriedades físicas. Também, um maior teor de matéria orgânica resulta disponível no solo, e isso determina uma melhoria nas propriedades físicas do solo, que é muito importante. Um solo com boas propriedades físicas, evidentemente, proporciona um melhor crescimento e desenvolvimento das plantas e, por consequência, numa maior produtividade. Essa cobertura do solo também, ela possibilita uma menor evaporação da água presente no solo, mantendo o solo com um nível de umidade adequado, e a água é muito importante para aqueles processos microbiológicos que vão ocorrer na decomposição dessa palhada. Há também uma manutenção do equilíbrio de temperatura entre o solo e a palha. Há uma maior atividade da flora microbiológica, conforme já ressaltada, e também esse carbono liberado pela matéria orgânica, ele fica presente no solo, evitando excessos na liberação desse carbono, que pode resultar numa maior liberação de CO2 para a atmosfera. CO2, como todos nós sabemos, pesquisas científicas recentes associam esse elemento ao aquecimento global. Também é permitido, né, dependendo das condições em que a cultura precedente foi conduzida, se foram observadas todas as práticas culturais recomendadas, se essa cultura precedente era uma cultura resistente ao Roundup, né? Uma rápida semeadura pós-colheita é possível, né? É perfeitamente possível. Nesse quadro, eu mostro para vocês o que significa o sistema de plantio direto, quais são os benefícios que ele proporciona e quais as consequências dele. Então, notem que o sistema de plantio direto ele é suportado por 3 pilares, sendo o primeiro pilar a promoção de rotação de culturas, o que é bastante interessante, e nesse aspecto eu quero aqui ressaltar novamente que eu sempre recomendo o cultivo de gramínea após leguminosa, isso porque as leguminosas, como a soja, por exemplo, tem um sistema radicular pivotante, penetra mais fundo no solo. Estudos demonstram que esse sistema radicular penetra no solo até 1,30 m de profundidade, e isso favorece muito a cultura posterior. Essa prática ela também permite o não revolvimento do solo, quer dizer, nós não vamos estar andando com maquinaria pesada no solo, fazendo aragem, gradagem e até mesmo, em muitos casos, subsolagem. E permite também uma cobertura permanente do solo, que é muito interessante para as propriedades físicas e químicas do solo. Essa é uma grande vantagem do sistema de plantio direto ou cultivo mínimo. Conclusões que nós tiramos disso que nós falamos. O sistema de plantio direto, ele já se encontra incorporado às práticas culturais modernas em função de seus aspectos relacionados à sustentabilidade e preservação ambiental. Como eu comentei com vocês, esse sistema se iniciou no Paraná
na década de 70 e rapidamente se espalhou para todo o país, onde é possível, né, que seja feito esse sistema de cultivo mínimo. É muito importante que se efetue um planejamento prévio e efetivo de todas as práticas culturais na espécie cultivada precedente, bem como nas posteriores. E eu incluo aí uma boa distribuição dos restos culturais precedentes, boa manutenção e regulagem dos equipamentos agrícolas e, claro, deve-se manter boas práticas culturais, tanto na cultura precedente como na cultura posterior. Isso, evidentemente, resulta em maior lucratividade aos agricultores. E aqui eu volto a insistir nesse aspecto, né, que nós devemos dar preferência ao cultivo de gramíneas após o cultivo de espécies simbiontes capazes de fixar o nitrogênio atmosférico. Isso faz parte do processo que vai resultar em maior produtividade e lucratividade para os agricultores. Bom, aqui eu termino essa apresentação, agradeço muito a atenção de todos e solicito que aqueles que se interessaram, que gostaram da matéria, que deixem o seu like, façam comentários, façam perguntas. Eu deixo aqui o meu e-mail, o meu e-mail está aqui. O meu e-mail está aqui, né? E deixo aqui também as fontes de onde eu tirei essa matéria. Agradeço a todos e até uma próxima apresentação. Muito obrigado e paz e saúde a todos.